Depois de vermos todos esses fatores que fazem com que a criança não se sinta aceita, agora nós vamos tratar sobre aquilo que faz com que as crianças se sintam aceitas. A primeira coisa e mais importante é que você reconheça que cada criança é diferente. Cada criança é única, com características únicas. Por exemplo, se você tem 2 filhos e você dá um presente para um e entende que você necessariamente naquela ocasião precisa dar também um presente para o outro, porque um recebeu, você está, na verdade, em vez de promover uma equidade entre seus filhos, você está promovendo um sentimento de egoísmo. Enquanto que o correto deveria ser você fazer com que o outro filho que não recebeu o presente se alegrasse com o presente que o outro está recebendo, fazer com que ele participe da alegria do outro de receber um presente. Se, por exemplo, você tem 3 filhos e você trata os 3 da mesma maneira e chega num certo ponto e você pensa, olha, eu não sei o que aconteceu com o Joãozinho, porque eu tratei os 3 da mesma forma e ele terminou tendo esse tipo de comportamento. É justamente isso. Você não pode tratar 3 pessoas diferentes da mesma forma. Eles têm as suas particularidades, você deve considerar todas essas particularidades ao tratar com cada um. Se você tem um filho que é mais introspectivo, você tem um outro que é mais expansivo, você deve levar isso em consideração nas atividades que você vai desenvolver com eles, no tipo de conversa que você vai ter com cada um. Então, até os presentes que você vai dar, isso vai ser particularizado, individualizado. A segunda maneira de você transmitir aceitação para o seu filho é ajudando ele a celebrar em suas próprias realizações, ou encorajando ele a fazer coisas que estão um pouco além daquela capacidade do momento. Vamos dar um exemplo aqui. Um pai que o filho gostaria muito de ir lá no quintal cortar grama, né, pegar o cortador de grama e cortar, e ele ainda tem uma certa dificuldade de segurar ali o cortador, e o pai vai junto ali, segurando, ajudando, encorajando ele a fazer aquilo que seria importante para ele, ele vai se sentir capaz de fazer aquilo, e você, ao fazer aquilo, você não vai estar sendo super protetor, pelo contrário, você vai estar sendo um pai encorajador naquele momento, a levá-lo a fazer algo além, algo que está um pouco além da capacidade do que ele tinha naquele momento para fazer. Você está levando ele a se esticar na sua capacidade. É esse o papel do pai e da mãe, principalmente do pai, de encorajar o filho a buscar coisas que são um pouco desafiadoras para que eles se desenvolvam naquela atividade, né? Precisa ter um cuidado aí de não colocar coisas tão desafiadoras que se tornem um ponto de frustração para o seu filho, mas ela tem que ter um desafio, porém não tão desafiador a ponto de frustrá-lo e fazer com que ele pense que nunca vai conseguir avançar. Tem que ser uma coisa que seja um pouquinho além da capacidade dele. Assim como nós, quando vamos para a academia, nós buscamos um peso que seja um pouco mais pesado do que aquilo que nós realmente temos capacidade de levantar com facilidade, mas nós vamos desenvolver um músculo mais potente para levantar aquele peso. Da mesma forma vai ser com o seu filho. A terceira coisa que vai fazer com que o seu filho se sinta aceito é o sentimento de ser amado. Você precisa demonstrar isso para ele, fazendo o quê? Separando tempo para ele, ajudando ele a fazer coisas que ele precisa, pequenos projetos, né, trabalho ali de escola, estando presente. Isso vai fazer com que ele se sinta amado, ele precisa se sentir celebrado e apreciado. Essa é a terceira coisa que vai fazer com que o seu filho se sinta aceito. A quarta coisa que vai fazer com que o seu filho se sinta aceito é também aceitar os amigos dele, né? Você precisa trazer esses amigos para perto, você precisa conhecê-los, né, fazer ali algum evento na sua casa, uma noite ali de cinema, ou seja, uma noite do pijama. Quando você aceita os amigos dos seus filhos, você também está demonstrando que aceita a ele. A quinta coisa que promove a aceitação para o seu filho é que você tenha um relacionamento sincero e aberto com o seu filho, no sentido de demonstrar as suas próprias falhas. Você precisa ser sincero, honesto com seu filho,
né? Ele precisa entender que você não é perfeito. E isso vai fazer com que ele também não sinta esse peso de ter que espelhar essa perfeição que muitas vezes os pais transmitem para os filhos, uma infalibilidade. Então essa sinceridade em relação à sua vulnerabilidade como pai, mãe, faz com que o seu filho também passe a se sentir aceito. Isso vai gerar aceitação dentro dele mesmo, porque nós, como somos espelhos para os nossos filhos, ao passo que nós reconhecemos as nossas falhas, as nossas limitações, isso vai fazer com que a criança, o nosso filho, possa aceitar também as próprias limitações e não se sentir sobrecarregado sobre os seus ombros com um sentimento de perfeição, uma cobrança sobre eles totalmente desproporcional. A sexta coisa que faz com que o seu filho se sinta aceito é você ouvir o que o seu filho diz. Quando estamos falando sobre os nossos sentimentos e temos a atenção plena, respeitosa de alguém, isso faz com que a aceitação se manifeste dentro de nós, com que nós nos sintamos plenamente recepcionados por aquela pessoa, aceitos. Esse sentimento deve estar no coração do seu filho, porque se o seu filho se sentir aceito por você, sendo ouvido por você, ele vai compartilhar as coisas que são os desafios deles, as situações que são muitas vezes coisas que os pais vão investigar na vida de muitos filhos, enquanto que poderiam ter isso abertamente colocado por eles, caso eles se sentissem à vontade num ambiente seguro para tratar sobre esses problemas, tratar sobre os desafios, os sentimentos deles. Então, mantenha um ambiente emocionalmente seguro para o seu filho, onde ele possa se abrir, possa se comunicar com você, sendo aceito dessa forma. A sétima coisa que faz com que o seu filho se sinta aceito é ser tratado como uma pessoa de valor. O que isso quer dizer? Você tratar o seu filho com por favor, desculpe, com licença, faz com que o seu filho se sinta valorizado como indivíduo, como pessoa. Não é porque é o seu filho que você pode simplesmente empurrar ele para lá ou fazer uma grosseria e não pedir desculpa, né? Pense nisso, trate o seu filho como alguém de valor, porque um dia ele também vai tratar você como alguém de valor. O seu filho precisa se sentir respeitado como pessoa, merecedor de respeito como pessoa. E isso vai fazer também com que ele respeite não só a si mesmo, aos outros e você, inclusive, no futuro. O filósofo John Locke falava uma coisa que é muito interessante. Quanto mais cedo você tratar o seu filho como um homem, mais cedo ele se tornará um homem. Ou seja, não é pular etapas, mas você tratá-lo com o respeito que você trataria um amigo seu, alguém que seja importante para você. Então, pense nisso. Quando você tratar o seu filho como alguém de respeito, mais cedo ele vai se tornar alguém valoroso, de respeito, alguém que tem uma autoestima elevada. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você gostou, clique aqui embaixo no gostei e inscreva-se no nosso canal, aperte as notificações para assim que um novo vídeo sair, você seja avisado. Siga Tio A Desenvolvimento Familiar no YouTube, no Instagram e no Facebook. Um forte abraço para você, até o próximo vídeo. Vida abundante para você e sua família.